esse panorama geral do que diz respeito a sermos testemunha, com base em Atos capítulo 1, versículo 8, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nesta noite nós iremos então pensar a respeito dos marginalizados. Chegamos então no território da Samaria. E eu quero convidá-los a abrir novamente a palavra do Senhor em Lucas capítulo 15. Foi feita a leitura no início e agora eu quero dar continuidade a partir do versículo 11, que trata então dessa sequência de todo o capítulo 15. Faremos a leitura então a partir do versículo 11 de Lucas capítulo 15. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui, a palavra do Senhor. Nós vamos pensar então, meus irmãos, a respeito porque ser testemunha de Cristo aos marginalizados. Por quê? Quando nós olhamos para o primeiro tópico, ou o início do capítulo, versículo 1, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Vamos colocar isso aqui não como uma afirmação, mas como uma pergunta. Por que Jesus recebe pecadores e come com eles? Essas 3 parábolas, meus irmãos, como foi apresentado aqui no início, ela fala de valor. Ovelha, que custa. Moeda, que custa. E o filho que gastou a herança. O que Jesus está mostrando aqui, qual o valor de um marginalizado?
qual o valor de uma pessoa às margens da fé? E antes de nós entrarmos no texto, enquanto estávamos cantando, não se acende o luzeiro, a candeia. Eu acredito, meus irmãos, que às vezes as bênçãos de Deus, nós as transformamos em tentação ou impedimento para nós nos aproximarmos daqueles que estão à margem. Sabe por quê? Olha para os nossos filhos. Os filhos tudo bonito, arrumadinho, roupinha direitinho, cabelo penteadinho. Quase que é um desfile de moda, um filho mais bonito que o outro, uma filha mais bonita do que a outra. Na nossa casa nós temos bem-estar, nós temos uma estrutura, nós temos segurança. A gente não quer trazer alguém que ameace isso nas nossas vidas. É difícil para nós. Como que eu vou trazer alguém, como que eu vou me aproximar de alguém que pode ser uma ameaça para o meu filho? A monografia do nosso irmão Wilton, tratando justamente sobre abuso sexual e como a igreja lidar com isso, e como um irmão que chega à igreja, que tenha passado por essa situação, como que a igreja abraça isso? Como que a igreja pode, se é que pode, encaminhar um irmão que tenha crimes de abuso sexual para trabalhar na sala das crianças? Talvez um problema que todos nós conheçamos, o problema da Cracolândia. Um lado, muitos dizem que está ali para manter o pessoal ali e que não quer nada de bom com eles, apenas que eles continuem sendo clientes. O outro lado vai dizer, não, vamos expulsar todo mundo. Tá, mas e fazer o que com pessoas? Porque para um lado, o valor delas está no fato de que elas consomem. Por outro lado, o valor delas está no fato de que elas consomem demais, e é caro para o Estado, é caro para a igreja. Então, vamos expulsar todo mundo. Por isso que é difícil lidar com a Samaria. Nós falamos hoje pela manhã de que a Samaria constitui dos mestiços. A estratégia do Império Assírio foi justamente levar os israelitas para a Síria e trazer alguns da Síria para ter filhos com os pobres, aqueles que foram deixados na terra, que não tinha ameaça, que não tinha nenhum tipo de estratégia, poder, influência, deixou na terra. Então vamos trazer eles, mistura todo mundo e fica um povo fraco. Muito parecido com o Brasil. A Samaria é o Brasil colonizado. Mestiço, misturado. Eu sou o quê? Não sei, sou brasileiro, mas qual que é a minha descendência? É um monte de gente aí que virou meu parente. Alguns dos que vieram no navio, a gente não tem referência. E aqui, nós, ao olhar para a palavra do Senhor, em primeiro lugar, porque nós devemos ser testemunha de Cristo? Porque Deus busca um marginalizado. Versículo 4, 8 e 20, começa dizendo então que, em cada uma das parábolas, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da se perdeu? Versículo 8, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Versículo 20, e levantando-se foi seu pai, mostrando que o pai aqui é quem vai de encontro ao filho, embora o filho, em sua cabeça, ele que está buscando o pai, mas na verdade é o pai que vem ao encontro dele. Jesus está falando isso aqui para quem? Como foi colocado no início, Jesus está aqui com publicanos e pecadores. Publicanos aqui, aos olhos, dos fariseus e dos escribas, eram os cruéis, os avarentos, os coletores de impostos. Mateus era um publicano. Eles eram cruéis. Você está devendo quanto, meu irmão? Eu pesquei aqui 10 quilos, estou devendo 100 gramas. Não. Você está devendo 5. 100 gramas é do Império Romano e o restante fica por minha conta. Mas não vou pagar, é injusto. Não vai não? Então a gente vai tomar tudo que você tem. Os publicanos eram esses. E por isso que os judeus odiavam tanto.
Porque eles eram cruéis com o próprio povo. E talvez a parte mais difícil para o escriba e para o fariseu era compreender como alguém voluntariamente se colocou nessa posição. Não que o Império Romano chegou, peraí, você vai ser cobrador de impostos. Gente, vocês aqui, todo mundo brasileiro, quem quer ser cobrador de imposto dos seus irmãos para enviar a Portugal? Eu. E aí os demais brasileiros, não é possível. Não era para ninguém levantar a mão. Não, mas... Por isso que eles eram tão odiados. Vai dizer aqui os pecadores. E por que eles são chamados pecadores, né? Porque aos olhos dos escribas e fariseus, eles eram ignorantes quanto à lei. Lembra quando está o jovem que foi curado? E aí chama os pais. Fala assim, aí, ele nasceu assim, isso é golpe, o que é? Aí o que os pais falam? Com medo, né, de perder o ingresso para entrar no templo? Não, pergunta para ele tem idade para responder. E aí, aquele jovem começa então a falar quem é Jesus, o Messias, o Salvador. E aí, a liderança responde assim, vocês que são pecadores, gente maldita, querem ensinar a nós? E lá fala que ele expulsa os pais e o filho e todo mundo ali. Porque eles eram ignorantes. E por mais que eles pudessem dizer, ele é o Cristo, vocês não entendem de nada. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Por outro lado, nós temos aqui os fariseus, que acreditavam que a salvação vem do fazer. Por isso que eles tinham tanta regra, tanta lei, tanta emenda nos 10 mandamentos. Tanto enxerto na lei de Deus, na tentativa de trazer a lei para os dias atuais, eles sobrecarregaram o povo. De modo que Jesus vem dizer que nem com o dedinho eles fazem nada, mas impõem muita carga sobre o povo. E nós temos aqui também os escribas, que diferente dos fariseus que acreditavam que a salvação era no fazer, os escribas aqui acreditavam que a salvação estava justamente em saber. Por isso que eles eram considerados também doutores da lei. Quando Herodes tem dúvida, chama os escribas. Aonde que Jesus era para nascer? O Messias. Então vocês sabem. É claro. É claro que nós sabemos. Nós temos 2 grupos aqui. E no caso aqui, os escribas e os fariseus. Por que você recebe pecadores e publicanos? Na nossa igreja, nas nossas igrejas, de um modo geral, nós nos sentimos, e aqui, meus irmãos, precisamos ser sinceros, nós ficamos muito incomodados se entra, por exemplo, uma pessoa bêbada dentro do culto. Porque na nossa cabeça vai atrapalhar o bom andamento do culto. De modo que surgiu até algum tipo de definição quanto à vocação do diácono, que é, pelo menos, quando eu cheguei na igreja presbiteriana, como visitante, as coisas que eu ouvia era, o que é diácono? A gente tem esse negócio, o que é SAF? O que é o PH? O que significa isso? O que é diácono? Não, diácono é para expulsar bêbado e cachorro da igreja. Não é isso? Em uma dessas igrejas, eu ouvi a história de um irmão. Nós tínhamos uma orquestra na igreja e um desses irmãos tocava e tá lá o diácono agarrado no colarinho do homem lá na porta da igreja. Não, você não vai entrar, você está bêbado, você está fazendo barulho, você está atrapalhando o culto. E o diácono naquela vai, não vai, está deixando entrar, não está entrando. Aí levantou esse irmão deve ter quase uns 2 metros de altura, uns 2 de largura. Falou assim, pastor, pode deixar que eu vou lá resolver. Ele chegou lá, já deu um tapa na cara do cara, o cara já caiu lá para fora, falou assim, você não vai entrar aqui. E aí, nosso herói, o guardião do culto a Deus. Nós nos sentimos incomodados, meus irmãos. Nós estamos fazendo as mesmas perguntas aqui dos fariseus e dos escribas. Por que recebemos bêbados? Por que recebemos essa pessoa, aquela pessoa no nosso culto? Para atrapalhar? Para causar tumulto? Na hora que o pastor está pregando, pastor, eu queria dar uma palavrinha aqui. Não, a gente não pode fazer uma coisa dessa.
E se às vezes a liderança, os presbíteros, o pastor tem essa condescendência de tentar levar de uma maneira mais agradável, peraí, gente, peraí, só um momentinho aqui na pregação, o que é, irmão? O que o senhor... Não, pastor, que isso? O senhor não pode dar bola para essas coisas, não. A gente tem essa dificuldade por aquilo que eu falei anteriormente. Porque nossas igrejas têm um conforto, têm um ar-condicionado, o som é limpo, de maneira que todos consigam ouvir sem ruído, sem nenhum tipo de impedimento. E quando entra algo diferente da gente, a gente tem que expurgar. A gente tem que tirar para fora. Aqui nós vemos então Jesus contando todas essas 3 parábolas para mostrar, em primeiro lugar, para estes que estão perguntando, porque Deus busca o perdido. Deus busca o marginalizado. É Deus que vai ao encontro deles. Nós ainda estamos com um bônus de ter esses irmãos ou essas pessoas vindo até nós. Aqui é para mostrar que Deus vai ao encontro deles. E que a igreja deveria também ir imitando ao nosso Deus. Imitando ao nosso Deus. De modo que isso vai ser um problema gigantesco para a igreja de Jerusalém, quando eles ouvem a seguinte notícia: Pedro, Tiago, aconteceu uma heresia. O que foi, meu irmão? Uai, teve um pessoal lá na Samaria que foi batizado e ao ser batizado começou a manifestar como nós, judeus. Ah, não é possível, eu vou lá ver isso. E aí Pedro vai, como examinador da conversão genuína, eu vou lá ver o que aconteceu com esses irmãos, ou com, possivelmente, esses irmãos. E aí chega lá, ele vê que de fato foi algo genuíno, aí ele volta. Meus irmãos, claro, realmente foi obra do Senhor. Realmente foi obra do Senhor. Às vezes a gente chega a duvidar da conversão dessas pessoas, alcoólatras, pessoas viciadas em qualquer outra dependência química, substância química. E no interior, isso é mais difícil ainda, e eu estou enfatizando porque nós moramos no interior. Cidade maior, nem sei quem é, não sei o que é que vai fazer, mas no interior, às vezes chega alguém novo na igreja e fala assim, vamos visitar tal setor, tal casa? Essa casa aí, rapaz, daí é problemático demais da conta. Eu ouço isso demais, com frequência. Não, pastor, você não sabe, essa pessoa aí já deu tanto problema, não quer nada com nada, não. Não só na cidade que eu estou, na que eu estava, em outras cidades que a gente tem a oportunidade de passar alguns dias, a gente ouve esse tipo de coisa. Sabe aquela pessoa que foi lá na igreja aquele dia? Sim, eu vi lá, conversou com todo mundo, cumprimentou, ele é membro da igreja? Não, pastor, ele dá trabalho demais pra gente, não quer nada com nada. A gente já desistiu, mas ele não larga a gente. Não larga a gente, está no nosso pé, está em acampamento, está nas programações, mas não quer nada com nada. Mas Deus está aqui buscando o marginalizado. Algo que foge da nossa memória é que Deus fez isso com o povo de Israel. Se nós abrirmos em Josué, capítulo 24, versículo 2 a 3, Josué ali, já no finalzinho do livro, chamando o povo, olha, vocês agora vão ter que escolher, vocês vão servir a Deus ou vocês vão servir aos Baalins, aos deuses dessa terra? Porque saiba de uma coisa, Abraão, nosso pai, foi chamado quando ele era um idólatra. Josué fala isso. Por isso que ele fala, vocês vão adorar a Deus ou adorar aos deuses que serviram nossos pais. Ele não está aqui falando propriamente da geração que morreu no deserto, mas ele está se referindo também a Abraão lá no início, que foi um idólatra e que, ao ser chamado por Deus, ele tem um chamado então para confiar tão somente no Senhor e deixar a idolatria de lado. Inclusive, tem uma sugestão de tradução, quando lá diz que e Deus o chama da terra, alguns vão traduzir que Deus está chamando Abraão para sair dele mesmo
e então seguir Deus pelo caminho que Deus irá mostrá-lo. Da seguinte maneira, olha, você vai ter que renunciar quem você acredita ser e a quem você acredita servir para que você sirva ao Deus único e verdadeiro, que vai te dar uma descendência, que vai te dar uma terra. Vamos. E saiu Abraão e seguiu a Deus. A nascente do povo de Israel é idólatra, é marginalizada, é perdida. E Deus o resgatou e o chamou. Em segundo lugar, porque nós devemos ser testemunha aos marginalizados? Porque Deus perdoa. Deus não apenas busca para o ridicularizar, não apenas para chamar aqui à frente. Quero chamar aqui a pessoa aqui. Aqui, meus irmãos, está vendo essa pessoa aqui? Esse é um exemplo de ímpio. É justamente por causa dele que nós devemos viver conforme o Evangelho. Deus não faz isso. Mas Deus chama para começar um novo relacionamento. Foi feita uma pesquisa no Brasil com relação à conciliação. Ou seja, qual a porcentagem de reconciliação que há, trazendo divórcio, trazendo quando um funcionário entra na justiça contra a empresa, quando a empresa entra na justiça contra um funcionário, qual que é a porcentagem de reconciliações? Ou seja, causas que não vão até o fim, mas que no proceder as duas partes perdoam a outra, se reconcilia e ali termina. A porcentagem ficou em 32%. Praticamente aí um terço, né? Um terço dos conflitos na justiça se resolvem por meio da reconciliação. Nós, como cristãos, pensaríamos, bom, houve perdão. Um país cristão como esse, só a resposta disso é perdão. Não é perdão. Não é perdão. A resposta disso, o primeiro fator ficou sendo que as pessoas buscaram a reconciliação por considerar ser o meio mais rápido de terminar o processo. Então, a primeira motivação, nossa, o negócio de entrar na justiça vai demorar demais. O que é aí que tem que assinar para reconciliar? É isso? Não, então vou assinar, acabou. O primeiro fator é porque é rápido. É rápido. Talvez você esteja aí na justiça aí 10, 15, 20 anos, você que vendeu aí os seus bens e colocou lá na poupança, na época que prometia um grande rendimento e você perdeu. Talvez você esteja na justiça até hoje esperando aquele dinheiro que você tinha lá no passado. Então, era rápido, então vamos resolver. E o segundo fator é mais barato. Se você tiver que ficar pagando advogado, não. Eu aceito isso aí, era 20 mil, me dá R$1.000 e eu estou satisfeito. Os dois fatores no Brasil que levaram as pessoas a reconciliar é porque é rápido e porque é barato. Não porque houve perdão, não porque houve entendimento entre as duas partes, mas porque houve valor. Não é isso o problema aqui? Por que valorizar o marginalizado, sendo que ele não tem valor nenhum? Quando nós olhamos então, versículo 5, versículo 32, versículo 5 propriamente vai prefigurar isso. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E o versículo 20, então, versículo 32, vai nos dizer: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A alegria, meus irmãos, de nos alegrar com o Senhor pelo perdão, pelo arrependimento. E perdão não tem a ver com remorso. Eu estou com um remorso muito grande. Remorso traz ao nosso coração apenas sentimento de culpa. Nossa, como que eu fui fazer isso? Nossa, meu Deus do céu, como que eu fui fazer isso? Por isso que Paulo vai dizer que o arrependimento, segundo Deus, não produz tristeza para a morte, que aí seria o remorso, mas tristeza que produz vida, que produz arrependimento. Aquilo que nós falamos sobre não ser omisso na busca por solução. Eu errei, peraí, me perdoa. No caso de Deus, quando nós vamos até aos marginalizados, compreender que Deus quer perdoá-los. Esse é um desejo de Deus.
não é um programa da igreja. Às vezes há uma discussão muito grande com relação a igreja deve falar de missões apenas em agosto ou é o DNA da igreja? Porque às vezes nós pensamos que isso é uma programação. Vamos fazer uma programação, um culto evangelístico. E aí eu já ouvi também essa expressão. A gente vai convidar um pastor que pregue de uma forma mais evangelística. Como se toda pregação não fosse evangelística, não fosse para crentes, como foi colocado aqui pelo pastor Diego, chamando aqueles que estão em casa ao arrependimento e os de fora a se arrependerem para entrar na casa. Não existe pregação evangelística. Se toda pregação não é evangelística, então a pregação que está errada. Mas toda pregação deve trazer-nos a denúncia do nosso pecado, a solução que é a oferta graciosa de Deus, o perdão pela fé em Cristo e, como consequência, o viver agora de acordo com essa fé em Cristo Jesus. Aqui Deus está claramente, por meio do ensino de Cristo, sendo anunciado como aquele que busca, como aquele que tem alegria em ir ao encontro, buscar, mas também perdoar. Ah, pastor, mas eu perdoo, mas não esqueço. Meu irmão, quem disse que é para você esquecer? A gente tem algumas derivações de alguns ensinos bíblicos que é pecado. Por mais que a gente traga da Bíblia, mas é pecado. A Bíblia não fala, você vai perdoar e você vai esquecer, até porque isso seria amnésia. Aí é outro pedido, Senhor, eu estou perdoando fulano aqui, agora eu quero te pedir uma enfermidade para me ajudar a lidar com isso. Gere em mim uma amnésia, algo assim do tipo, que não é para você esquecer não, meu irmão. Mas é para você buscar agora a graça de Deus, para você lidar ou sustentar esse perdão, mesmo carregando no corpo e no coração as feridas daquilo que foi feito mal a nós. E onde nós fomos feridos. Nós somos chamados a confiar no Senhor e a viver para o Senhor. E quando nós perdoamos, embora queiramos esquecer, tentando aliviar a dor, mas a solução não está em nós. E aí volta novamente, olhe para Cristo. Por isso que uma das marcas, do testemunho de Cristo, tanto na terra como no céu, é justamente as feridas nas suas mãos. Para deixar claro, olha, eu não esqueci. Isso aqui não é vergonha. Isso aqui é glória ao Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Como João diz, e vi um cordeiro como tendo sido morto e tinha feridas, marcas nas mãos. Lembrando que a dor, o sofrimento que Cristo passou para a nossa salvação, não foi uma vergonha ou algo que ele se ressente, mas sim uma alegria diante de Deus. Por isso que a Bíblia nos chama a compreendermos a vida cristã totalmente diferente da vida comum. Perder para ganhar, não é isso? Dividir para multiplicar. Totalmente em oposição àquilo que o mundo nos ensina. Aqui Deus busca então o perdido. Em segundo lugar, Ele perdoa o perdido, marginalizado. E nós sabemos que, quanto ao perdão de Deus, isso é certo em sua palavra. Segundo Crônicas 7,14, Deus promete nos perdoar. Isaías 55,7, Deus é rico em perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9, Deus é fiel e justo para nos perdoar. O perdão dele é garantido. Eu pedi perdão, crendo em Cristo, fui perdoado. Pastor, eu não estou me sentindo em paz, eu devo confessar de novo? Não, você já pediu perdão. Agora um problema está no seu coração, de confiar nisso. De confiar que mesmo sem ter feito nada, sem merecer, o perdão é dado gratuitamente. E quando nós estamos errados, nós gostamos de lembrar que Deus é gracioso e nos perdoa. Mas quando é o outro o errado, caia fogo do céu e consuma tudo. Acabe com tudo.
Nós somos pacientes conosco, mas somos impacientes com o marginalizado. A gente tem ajudado tanto, não mudou nada. Vamos fazer mais o quê? Deixe isso de lado. Eu tive a oportunidade de conhecer uma família por meio de um trabalho evangelístico na cidade, e tivemos em contato com essa família, e ao visitá-la pela primeira vez, era uma mulher, mãe de 2 filhos, um cadeirante e uma outra já adolescente, um filho já jovem, adulto, e a filha mais nova já como adolescente. E quando nós chegamos lá, batemos no portão de madeira, uma casa bem simples. Aí a gente já começa assim, mas será que eu vim no endereço certo? Aí a mulher abriu o portão e falou assim: você é fulana que participou da atividade missionária, que esteve lá conosco no culto lá na praça? Assim, não, sou eu. Pois é, eu recebi a sua ficha, teve algumas pessoas que conversou com a senhora, e eu estou vindo aqui agora visitar, orar com a senhora. Não, pode entrar. E aí quando foi para sentar, aí eu cheguei assim, um espaço aberto, a casa de um lado e o barracão do outro, e no meio um vão. E eu olhei que não tinha cadeira para sentar. Aí ela falou assim: pastor Júnior, espera um pouquinho que eu vou buscar aqui uma cadeira para o senhor sentar. Aí ela foi lá dentro, mexeu, revirou, ouviu um barulho de coisa caindo para cá, coisa caindo para lá, lata. Aí ela veio com a parte de cima da cadeira de roda. Aí ela trouxe aquela parte de cima, apenas o assento, e aí colocou em cima do alicerce e falou assim: pastor, pode sentar aqui? Peraí, pastor. Foi lá, buscou um lençol, colocou em cima. Pode sentar, pastor. Pode sentar aí, a gente vai conversar. E voltando ali outras vezes, depois eu a convidei para fazer o catecúmenos, fazia ali na casa dela mesma. E eu percebi que as cadeiras que ela tinha eram as cadeiras de roda que o filho dela, conforme foi crescendo, as cadeiras foram ficando pequenas, e para não desperdiçar, ela usava a parte de cima da cadeira como cadeira da casa dela. E muito tempo ali, caminhando com ela, a gente percebeu que algumas pessoas tinham muita dificuldade para com ela, pela pessoa dela, pela situação dela. E eu demorei algum tempo para entender essa dinâmica. Nós ajudamos, mas nós não queremos conviver com ela. E aí eu ficava nessa situação de: a igreja te ama muito, a igreja mandou essa oferta, a igreja mandou esse dinheiro para te ajudar aqui e ali, a geladeira dela queimou, nós, pela graça de Deus, tivemos condições de comprar uma geladeira para ela, mas sempre assim: a igreja mandou, a igreja está orando. Porque, como eu disse, meus irmãos, a gente tem muita dificuldade de nos associarmos com certos tipos de pessoas. E aí chegar ao ponto de, às vezes, até a pessoa pensar assim: não, eu não quero pegar a mesma doença. Eu não quero... E aí entra a questão da superstição. Não quero conviver muito, vai que... Nossa, tanta enfermidade que essa mulher enfrenta, enfermidade com o filho, no decorrer das visitas, a mãe dela ficou enferma, faleceu, o irmão dela quase morreu do coração com medo da Covid, assistindo o jornal, ele teve uma parada cardíaca, quase que morre, a filha foi diagnosticada lá com outra enfermidade, e aí, meu Deus do céu, né? Com a superstição no coração, não, vou ter que sair dessa casa aqui, vai que esse negócio passa para mim também. Mas somos chamados a ser luz. E às vezes Deus vai fazer algo que a gente não espera que aconteça. A gente começa a visitar uma família assim, um rapaz daquele ali, morador de rua, e quanto mais você visita, mais a vida dele fica difícil. Meus irmãos, essa é a pior realidade que aos nossos olhos pode acontecer. É a igreja chegar e, pela permissão de Deus, enquanto a igreja está ali, ou a partir do momento que a igreja começou a ajudar, vem uma carga de provações, dificuldades na vida daquela pessoa. E a pessoa começa a associar as dificuldades dela com a presença da igreja na vida dela. Eu
tive um tio já falecido. Nós convidamos a esposa e o filho dele para ir à igreja. Eles foram, gostaram. Não, a gente quer voltar, a gente vai levar também meu pai, meu esposo. Bênção demais. E aí ele ficou assim, quase foi. E aí a família dele indo na igreja, ele tinha um comércio de comprar tanquinho usado, com defeito, e vender com garantia. Esse era o esquema dele. Comprava eletrodoméstico com defeito e vendia arrumado com garantia. E aí, meus irmãos, à medida que a família dele foi participando dos cultos, foi se engajando na igreja, foi criando amizade, foi se demonstrando desejosa em conhecer, em saber mais, o negócio dele começou a dar problema. Porque aí os móveis, os eletrodomésticos que ele vendia com defeito, arrumado, né, com garantia, começou tudo a dar defeito. E aí voltava dentro daquele prazo, olha, eu não quero garantia, eu quero meu dinheiro de volta. Aí ele tinha que dar o dinheiro de volta. Aí os tanquinhos estragados parou de chegar para ele consertar, para poder vender. Ele proibiu a esposa de ir para a igreja. Porque ele chegou na conclusão de que só foi você começar a ir para a igreja, meu negócio começou a dar problema. Você pode parar de ir nessa igreja. Pode parar. E ela parou. E aí a gente, com muita humildade, por que, Senhor? Por que o Senhor permitiu isso? Muitas coisas, muitas situações dessas a gente não vai entender. Mas a gente tem que continuar ali com o papel de pregar, de evangelizar. Depois, mesmo sem ir à igreja, ela sempre chamava a gente nos almoços de domingo, a gente ia. E aí coincidiu uma certa vez de que o almoço era aniversário dela e o jantar era o aniversário da filha. Eles quiseram fazer diferente, a questão, meus amigos só podem vir à noite, os meus só podem vir à tarde. E aí fez 2 festas diferentes no mesmo dia. Aí, vamos almoçar, vamos orar. Não, vamos orar, chamar aqui o Júnior para orar para a gente comer. Orei, comeu. Aí chegou a noite, vamos convidar o Júnior de novo para a gente orar, ele está aqui com a gente de novo. Orar de novo? Não, já orou lá no almoço. Orar toda hora? Não vai orar mais nessa casa não. Então é difícil, meus irmãos, a gente tem que ter paciência, tem que saber lidar. E aí, esse senhor veio a falecer, fomos convidados para o velório, e aí chegamos lá para visitar, consolar, ou trazer palavras de consolo para a família, e aí falou assim, Júnior, você vai conduzir o velório. Se eu não tivesse tido, pela graça de Deus, a oportunidade de estar ali, eu não teria agora a oportunidade de falar com os familiares. Então, às vezes, as 2 faces do Evangelho, juízo e salvação, é claro que a gente sempre deseja a salvação, mas a gente tem que lembrar que o Evangelho é para condenação também, assim como é para a salvação. E não cabe a nós jogar a moeda, salvação, ai, aleluia, juízo, então não vou nem insistir. Mas cabe a nós confiarmos no Senhor. A salvação, a transformação, Ele fará todas as coisas. Assim como é Ele quem perdoará e trará essa paz àquele que, mesmo com seus negócios ilícitos, mas convicto de que pecou contra o Senhor, contra o céu e contra diante de Deus, de modo que agora ele se coloca para pedir perdão. E é a igreja que deve estar nesses momentos para servir de suporte, conduzir, orientar, tirar dúvidas. O que é remorso? O que é arrependimento? Qual que é a diferença? E a gente está ali para ensinar. Falar do amor de Deus. Falar do amor de Deus. Quem vai fazer a obra, quem vai mover, quem vai... é o Senhor. Nós estamos ali apenas para abrir a nossa boca e falar aquilo que Deus já tem nos ensinado. E em terceiro lugar, porque Deus ceia com o marginalizado. Jesus está ceando com os publicanos e pecadores. E aqui, por fim, nós vemos 3 momentos de júbilo.
Versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo. Versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo. E no versículo 32, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, mostrando justamente essa alegria. Para a igreja, para nós que saímos à procura do marginalizado, ceiar com ele, trazê-lo à nossa casa, à nossa igreja, não deve ser um pesar, não deve ser um momento de constrangimento, um momento onde somos obrigados, forçados a fazer aquilo. Porque para nós deve ser um momento de alegria. Aqui diz que maior júbilo há no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando eu estava no ensino médio, lá no 5º ano, um professor extremamente católico, extremamente excepcional na arte de tocar viola, ele fez a seguinte colocação em sala de aula. Ele falou assim: gente, isso aí para menino de 14, 15 anos. Gente, você já viu que na Bíblia, a Bíblia incentiva você a não ser justo? A você ser ímpio? Desobediente? Aí você sabe, né? Menino de 14, 15 anos, eu ouvi um negócio desse. Ô, professor, é mesmo, está lá na Bíblia. Aonde? Ué, lá na parábola da ovelha perdida. Lá Jesus vai falar que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Ou seja, não vale a pena ser justo na festa, não há alegria por eles. É isso ou não é, meus irmãos? Uai, está na Bíblia, pastor. Não é isso, meus irmãos, não é isso. Lembra, Jesus, ele sempre está dizendo: eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu não vim chamar pessoas sãs, mas doentes. Jesus fala isso lá na casa de Mateus e agora Jesus está falando isso aqui novamente. A Bíblia mostra um Deus que é muito humorado. Se tem alguém que tem um bom humor, esse alguém é Deus. E diferente de um stand-up que às vezes a gente assiste e ri, e que é totalmente profano e depravado, o humor de Deus é santo, perfeito, é agradável. E aqui Jesus está usando de ironia para dizer o seguinte: olha só, eu não vim chamar aqueles que se consideram justos. Eu vim chamar aqueles que se reconhecem diante de Deus como pecadores. Eu não vim chamar aqueles que batem no peito e dizem: eu estou bem demais, eu sou um dos melhores crentes, de primeira. Não vim chamar isso não, eu vim chamar aquele que mesmo 50 anos na igreja, ele: ô Senhor, eu vou mais uma vez ao culto, em nome de Jesus, fale ao meu coração, toque no meu coração mais uma vez, traga ao meu coração a alegria de te servir, a alegria de ir para a tua casa. É esse. Como foi citado o texto de Romanos, porque todos carecem da glória de Deus. Aqui Jesus está mostrando o seguinte: essas ovelhas aqui, que representam os fariseus e os escribas, as 99, né? Elas estão ali no curral, mas não é que elas são obedientes não, meus irmãos. Essas ovelhas aqui não fugiram, não é porque, nós somos obedientes ao nosso pastor. Não, elas não foram por vários motivos pessoais. A gente vai para a igreja, às vezes, não é para ouvir a palavra, é para cobrar o irmão lá que comprou o produto da Avon e não pagou ainda. É para ver o irmão, para ver se ele desconfia e lembra que ele está me devendo. É para ir lá, para o irmão me ver, que eu estou lá na igreja e que eu não sou um crente vagabundo. Eu vou para a igreja para isso. Para tocar, afinal, eu toco na igreja, né? Se eu não for para a igreja, o que vai ser do louvor da igreja? Eu tenho que ir. Os irmãos vão cantar o que lá? Tudo desafinado, tudo ruim, bate palma fora do tempo. Então eu tenho que ir para colocar ordem na casa. É as ovelhas que não saíram do curral, são essas. É o filho que não saiu de casa
e que falou, o senhor está morto para mim, eu quero minhas coisas e tchau. Ele está em casa, mas não é porque ele ama o pai. Ele está em casa porque tem benefício para ele. Ó, tanto que ele fala isso para o pai. Né? Meu cabritinho o senhor nunca me deu. Uma festinha para mim o senhor nunca fez. Então ele está fazendo as coisas, ele está obedecendo, esperando receber alguma coisa. E o que ele não sabe, e o que nós não sabemos quando nós agimos assim, é que a gente não precisa fazer nada para ganhar nada de Deus, para ganhar alguma coisa de Deus. Nós já temos tudo, porque somos de Deus. Eu não preciso cantar para ser salvo, eu não preciso estar aqui pregando para ser salvo. Inclusive, Charles Spurgeon, né, que foi considerado aí o príncipe dos pregadores, quando ele vai escrever aos seus alunos, ele diz assim, meus queridos alunos, vocês olham para mim às vezes como modelo de pregador, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Se eu, porventura, descobrir que eu glorificarei a Deus mais como engraxate de sapato, eu largo o ministério da pregação na hora e vou engraxar sapato, porque eu vou glorificar a Deus muito mais do que estando aqui sem crer e sem glorificar a Deus através dessa obra. Meus irmãos, a função que nós ocupamos na igreja não nos traz nenhum mérito para a salvação. De modo que, uai, Senhor, com quantos anos eu fui para o seminário? Com quantos anos eu fui ordenado? Com quantos anos eu assumi a primeira igreja na minha vida? E o Senhor vai me negar isso? Não compensou fazer isso tudo, não. Às vezes a gente vai colocando essas coisas. Senhor, o Senhor quer que eu te mostre a listinha? Não me faça pegar a listinha de obras, porque eu tenho muita coisa a cobrar do Senhor. A ceia aqui não é para os que se consideram justos, para os que se consideram são, mas são para aqueles que reconhecem que não tem dignidade alguma em estar na mesa. Esses que estão com Jesus. Senhor, Lázaro, né? O texto aqui mais à frente, Lázaro, Cristo, eu não sou digno de que entres na minha casa. É esse mesmo que eu quero para mim. Pode fazer o seguinte, hoje eu vou estar na sua casa. Não, Senhor, então faz o seguinte. Nossa, Senhor, eu sou tão pecador, aquele que eu roubei eu devolvo 4 vezes mais. Pela lei era 2 vezes, tá? Pela lei era 2 vezes. Ele vai dobrar o que era já dobrado. Eu restituo 4 vezes mais, Senhor. Eu não sou digno. Ele não está fazendo isso para se tornar mais digno. Ele está fazendo isso porque agora ele está diante do santo. Daquele que tem autoridade, daquele que é justo, daquele que é santo. Inclusive, lembra lá do soldado, do capitão, né? Que diz assim, Senhor, eu estou com meu servo em casa, doente. E aí, pelo que parece, Jesus... Não, então vamos lá. Não, Senhor, por favor, eu não sou digno de que o Senhor vá lá, eu sou romano. Aos olhos aqui desse pessoal aqui, eu sou servo do diabo. Mas eu creio em uma coisa, Senhor. Eu creio que se o Senhor falar daqui, o meu servo vai ser curado lá. O Senhor não precisa ir na minha casa, Senhor, eu não sou digno disso. Mas eu creio que na Tua palavra há poder. Então vai, seja feita conforme a tua fé. E quando ele chega lá, e aí, sarou, que horas? Tem umas 2 horas. Foi na hora que Cristo falou para mim. Tem uma pegadinha do Silvio Santos, talvez os irmãos já assistiram. Mostra um restaurante, e aí as cadeiras, né, como um restaurante é, e aí a pessoa comendo ali, tranquilo, feliz da vida, com a sua comidinha no quilo. E aí chega o Ivo Holanda, no personagem de um mendigo. Tudo acabado, tudo desgrenhado o cabelo, com uma marmitinha. Aí ele vai e chega lá pertinho lá da pessoa que está comendo, senta. Aí a pessoa fala assim, não tem outra mesa para você sentar, não? Olha o tanto de mesa aí no restaurante. Não, é porque
Eu sempre passei aqui na porta e vejo esse restaurante e sempre tive vontade de entrar, comer. Como eu não tenho dinheiro, eu fiz minha marmitinha para comer sentado na mesa. E eu não queria comer sozinho, então eu estou aqui comendo com você. E aí eu gravei aqui 2 falas de 2 pessoas diferentes. Uma delas fala assim: se você continuar sentado aqui, eu vou perder o apetite. Não vai dar certo. Ou você senta lá, ou eu me retiro, mas ficar aqui, eu vou perder o apetite. E uma outra pessoa fala assim: eu não sentaria à mesa com alguém como o Senhor. Isso aqui é no contexto de pegadinha, mas a pessoa não sabe o que é pegadinha. A ceia do Senhor, meus irmãos, é o momento onde rico, pobre, quem tem como veículo 2 Havaianas ou uma Ferrari, quem tem uma casa ou um barraco de lona, se senta na mesma mesa. E quando nós sentamos na mesma mesa, não há rico, não há pobre, não há talheres de luxo e pedaços de pau, não há prato e copo, aquele copo de metal de vó. Você vai beber leite, o copo vai esquentando, por fim você não consegue mais pegar no copo. Não existe copo de metal, não existe vestes de marca, não existe restaurante na altura do meu status social. Existe 2 alimentos que é o mesmo para todo mundo: o corpo e o sangue de Cristo. É uma só mesa, não tem divisão. Não tem área VIP e área para ralé, como a igreja de Corinto tentou fazer. Uma mesma mesa. Teve uma certa ocasião que nós estávamos num evento lá na igreja presbiteriana Vila Nova, e lá do lado, para quem conhece ali, tem o Júnior Restaurante. Não é meu restaurante. Um restaurante, meus irmãos, se você tiver a oportunidade de ir lá, e se você gostar de carne, não vou falar das outras coisas não, se você gostar de carne, você vai ficar perdido, porque lá tem carne de bicho que você nem sabe que existe na face da terra. E aí você vai com o prato, carne disso, carne daquilo, aí você chega na fila, que carne você vai querer? Fala assim: fulano, eu vou voltar para o final da fila, que eu vou pensar e eu vou chegar aqui de novo e pedir a carne, porque de fato tem várias variedades. Mas a questão é, teve um grupo de pastores e foi todo mundo direcionado para esse restaurante. Era um treinamento que a Igreja Presbiteriana Nacional estava oferecendo sobre o sistema da IPB. E quando nós entramos no restaurante, alguém chegou, um dos funcionários chegou e falou assim: olha, tem um lugar reservado para vocês, pastores. Aí, mas toda vez que eu vim cá é um povão só, todo mundo junto. Aí, não. Tem um lugar aqui, não é mesa não, um ambiente reservado. Aí ele nos levou assim, fez para quem entra ali no Júnior, você vira à esquerda. Tem um ambiente lá que até tem porta de vidro, que fecha tudinho, tem a televisão com o canal que você quer, o ar-condicionado na temperatura que você quer, e ali você senta e não se junta com a gentalha. Na hora lá, eu sentei e falei: que coisa interessante, eu gostei, nunca vim aqui. E quando vem esse tratamento, né? Aí, depois eu fui pensar, parece que esse negócio está errado. Parece que as coisas não deveriam ser assim. Né? E quando nós olhamos para essa ceia do Senhor, nós vemos isso claramente aqui na última parábola, onde o filho chega, olha, com todas as suas justiças, não tem nenhuma, mas ele tem. Olha, pai, eu já me sentenciei. E abrindo parênteses aqui, é para quem, na hora que vai participar da ceia do Senhor, fala assim: Senhor, hoje eu não vou participar da ceia, não sou digno. Você é esse filho aqui, o filho pródigo, que você não tem justiça e apresenta justiça diante de Deus. Pai, eu estou me autodisciplinando. Não precisa, não se incomode. Eu sei que eu estou errado,
não vou participar da ceia não, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha, trate como um dos teus servos, eu estou aqui, estou feliz demais, comendo como os seus funcionários. Nossa, Senhor, Pai, né? Pai, isso aqui já está bom demais para mim. A gente faz isso diante de Deus. Não, Senhor, hoje eu não vou tomar a ceia, não. Hoje minha semana foi bagunçada demais, uma correria, não li, não orei. E aonde você vai achar força para na próxima semana você continuar como crente? Aí o pai, que representa Deus, fala assim, peraí, meu filho, calma, calma. Ele vai dizer então, versículo 22, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, veste ele, ponde um anel no dedo, sandálias nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e nos alegramos. O anfitrião, ele tinha algumas funções. Ele fornecia proteção, por isso que lá no caso de Ló, a gente vê aquele cuidado todo. No caso lá do sacerdote que está voltando e chega em Benjamim e vai dormir na praça, e aí tem aquele homem lá que fala assim, não, pelo amor de Deus, dormir na praça não, vai lá para casa. E quando chegam os homens tentando abusar dele, do sacerdote, ele faz toda aquela colocação terrível, pecaminosa, mas nessa compreensão. Eu ofereci hospedagem, o anfitrião, ele deve fornecer proteção. Proteção, ele deveria beijar o convidado. Lembra a ocasião lá? Você não lavou meus pés, porém ela lavou e enxuga com os cabelos. Jesus está mostrando, olha, você foi extremamente um mau anfitrião. Se julgando justo. Essa pecadora aqui, ela fez muito mais do que você e a casa nem é dela. Beijava o convidado, lavava os pés, fornecia roupas, colocava uma coroa, simbolicamente, e orava agradecendo pela presença ali daquele convidado. Esse era o ritual de quem recebia alguém em casa. Quando o pai aqui coloca roupa no seu filho, ele está dizendo para todos que agora ele tem um alto nível social. Ele está chegando dizendo, eu sou servo. Quando ele fala assim, coloca uma roupa nele, o pai está dizendo em outras palavras, ele não é servo, tá? Ele não é servo. A posição social dele aqui é completamente diferente. Ele está falando isso, mas essa não é a minha vontade. Quando ele coloca o anel, ou manda colocar o anel no dedo, o anel aqui simbolizava a autoridade. Olha, ele não está no mesmo nível que vocês, e através desse anel ele tem autoridade novamente como filho que ele era antes de sair. Ele continua filho, ele continua com autoridade. Quando ele manda colocar sandálias, o servo naquele tempo, o escravo, ele não usava sandália. Então, eu chegava na sua casa, não, na sua casa não, né? Passava na porta da sua casa, você não ia olhar a minha roupa, você iria olhar os meus pés. Se eu estivesse com sandália, opa, é um homem livre, gente boa para fazer negócio. Se eu estivesse descalço, a gente tem isso no Brasil, né? Quem já teve a oportunidade de visitar ali a cidade de Goiás, a questão da altura das janelas, para mostrar justamente, a janelinha da altura do meu joelho, o pessoal aqui é pobre, 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 pobre. Agora a janela que você tinha aqui, aqui é a nobreza. Aqui é a nobreza. Por isso que as janelas lá na cidade de Goiás, um é bem mais alto, um é bem mais baixo. Mas aqui o anel simbolizava a autoridade, as sandálias no pé, homem livre, e o bezerro cevado simbolizava uma visita extremamente importante. Eu estou recebendo alguém que eu atribuo valor. E aqui a gente volta, então, no problema, né? Qual que é o valor do marginalizado para nós? É porque Deus atribui valor quando Deus criou a imagem e semelhança. Pode ser o pior pecador, meus irmãos, pode ser a pessoa mais perdida, a pessoa mais miserável, mais avarenta, mais maléfica para a sociedade. Pode ser Stalin, que fez o que fez, matou milhões. Se nós tivermos a oportunidade de oferecer a pregação do Evangelho, nós somos chamados ali a estar. Aqui então fica claro que Jesus mostra que Deus, Ele busca o marginalizado, Ele perdoa, Ele ceia, no sentido de que Ele entra em relacionamento com essa pessoa.
E nós precisamos, meus irmãos, ter esse mesmo sentimento. E eu volto a dizer, isso não vai ser fácil para mim e para você. Porque a nossa família é bem cuidada. A gente cuida de tudo. E qualquer pessoa que ofereça algum tipo de ameaça, a gente quer distância. E aí a gente vai virando uma igreja de gueto. Uma igreja extremamente vista pela sociedade com status social lá em cima. Infelizmente ou felizmente, pela perspectiva que nós olhamos, para a sociedade, a igreja presbiteriana é uma igreja extremamente... É o quê? Elitizada, rica. Graças a Deus, os irmãos que vão se achegando à família da fé na igreja presbiteriana, de fato a gente vê sendo abençoado. Na igreja você aprende a administrar suas finanças, você aprende a como lidar no casamento. A prosperidade de Deus está nisso, meus irmãos. A prosperidade está no fato de você conhecer a Deus. E aí Deus vai te abençoando, vai restaurando. A Bíblia chega a dizer que aquele que caminha com o Senhor, até os seus inimigos, Deus reconcilia com você. Não é a gente que vai atrás muitas vezes. Às vezes é Deus que traz ele. Olha, rapaz, vamos largar isso de mão? Aquela bobeirinha lá. Meu Deus, como que essa pessoa vai atrás de mim? Deus! Então, as famílias da igreja presbiteriana de fato vão melhorando. Mas a gente não pode deixar que a bênção de Deus se torne o maior obstáculo para as pessoas se aproximarem de nós. Quantas pessoas a gente convida? Vamos lá na igreja presbiteriana? Rapaz, a igreja, aí fala assim, né? É a igreja do pastor Hernandes? É essa mesmo. Olha, eu tenho muita vontade de conhecer, mas eu não tenho roupa para ir. Eu já ouvi isso. Não, fulano, pode ir com essa roupa mesmo que você vai trabalhar. Não tem problema não, lá nós somos simples também. Ô pastor, vou fazer o seguinte, pastor. Eu estou quase recebendo, eu vou comprar uma calça nova. E aí eu marco para o senhor para ir lá. Então, é difícil para as pessoas que estão longe. Às vezes a gente olha, por exemplo, para um mendigo daquilo ali e falamos assim, aí, caboclo sem vergonha. Provavelmente largou tudo para trás. Mas talvez não teve ninguém que veio atrás dele também. As pessoas são fracas, meus irmãos, são fragilizadas, têm problemas. As pessoas precisam de ajuda, de consolo, de quem as ouça. Pessoas assim precisam de família. E a gente é essa família. A música que nós cantamos, né? Deus estendeu o braço para nós e agora nós estendemos também para os que estão ao nosso redor. A gincana aqui, eu quero encerrar então trazendo à memória a pergunta da gincana, né? Foi enviado 2 espias a Jericó para espiar, ver como que era, para voltar, prestar um relatório e aí vamos então com tudo agora. Quando eles chegam lá, e aí a prostituta, né, o autor judeu, ainda que sob a direção do Espírito Santo, fez questão de colocar que era uma prostituta, poderia colocar que era mulher, mas colocou, é prostituta, já para tirar já ela salvou, tá? Ela salvou, mas ela é prostituta. Então já caiu ali o descrédito dela. O crédito, né? O crédito dela caiu por ser prostituta. E quando eles estão ali escondidos, sendo salvos por Raabe, a prostituta, eles não falaram de Deus para ela. Porque lá no relato de Josué, consta assim, e Raabe se aproxima então dos espias e diz assim, vocês que são servos do Deus de Israel, que fez todos aqueles sinais e maravilhas lá no Egito, vocês é aquele povo que eu ouvi falar que Deus vai dar essa terra para vocês? Quantas vezes a gente prega o evangelho assim? A pessoa nos perguntando sobre o evangelho. E a gente meio, sim, é isso mesmo. Aqueles 2 judeus, eles não conseguiram falar para ela porque ela não era digna. Não tinha valor, era prostituta. E se não é Deus colocar no coração dela o desejo de é isso, é aquilo outro, ela não teria sido salva.
Vocês vão destruir aqui, né? Então faz o seguinte, pelo amor de Deus, me salva minha família. E aí eles poderiam falar assim, não, é claro, aí você não salvou, como que a gente, né? Tá, você aqui, né, é pessoal aqui inimigo, mas tem demonstrado que você crê, a gente vai conversar com Josué lá, e é claro que você vai ser salvo, você é temente ao Senhor. Eles colocam, meus irmãos, uma série de dificuldades para ela ser salva. O que eles falam para ela fazer? Colocar uma corda. Não só uma corda, mas uma corda vermelha. E não em qualquer lugar, na onde? Na janela? Na janela então, aí. Vamos ficar na janela então. Se for porta, na janela. Para que tudo isso, meus irmãos? Uma corda vermelha na janela. Era só falar assim, olha, fica aí na porta que a gente vai passar e já te busca. Não, já tinha ido, minha irmã. Não, minha irmã, não defende eles não. Não defende eles não. Lá fala que ela escondeu os 2 espias na casa, e aí é como se eles passassem por ali, ela morava em cima do muro da cidade. E aí provavelmente eles passam por ali, para onde que eles foram? Para lá. E eles não tinha perigo nenhum. Estava tudo certo. O problema era o coração mesmo. O problema não era o medo, não era o perigo, até porque eles tinham o Deus de Israel. Não era um Deus vagabundo. Era um Deus de Israel. Não é o Deus que eu preciso praticar sexo aqui em cima do altar para ele fazer com que eu seja fértil, não. Não é o Deus que precisa que eu faça um altar aqui para chover, porque senão eu vou perder meu milho. É o Deus de Israel. E mesmo que eles voltassem, como ele fez no tempo ali de Eliseu, cegou, acabou, não viu mais nada. Passou direto, foi, voltou, acabou. Tá vendo como que a gente coloca as dificuldades? Ó, fulano. Quem assistiu 2 Filhos de Francisco, né? Quando ele fala assim, você quer aprender sanfona? Sim, Zezé, né? Ele fala assim, preste muita atenção, que eu vou te ensinar só uma vez. Quando a gente, às vezes, vai dar carona, né, para um marginalizado, fulano, é o seguinte, o culto lá é 7h30, 7h15 eu passo aqui, se você não estiver na porta, eu já vou direto. Eu tenho um compromisso. Você nunca chegou no horário na igreja. Mas nesse dia você tem compromisso. E talvez, para dar aquele gostinho no nosso coração, eu passei lá e você não estava. É difícil, meus irmãos, é por isso que é pela graça de Deus, no poder de Deus. No poder de Deus. E que Deus assim nos abençoe. Não são pessoas que nós amamos. Não são pessoas que a gente quer na nossa convivência. São pessoas fedidas, mal educadas, tem problemas, a gente não quer envolver com problema de pessoas, a gente já tem o nosso. Pessoas que vão trazer uma nova dinâmica para a igreja, a gente já está acostumado assim, pastor José Jean, é desse jeito, a igreja é desse jeito, está tudo certo. Não. A gente não quer problema. E esse é o problema. Esse é o problema. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós muitas vezes perguntamos para o Senhor, por quê? Por que devemos nos relacionar com essas pessoas? Pessoas que já foram desacreditadas pela sociedade. Pessoas que já não têm crédito nenhum na cidade onde moramos. Pessoas que estão na sarjeta, vai morrer daqui a pouco. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Que não sejamos aqueles que colocam muralhas, mas que sejamos aqueles que fazem ponte. Que não sejamos permissivos e pacientes conosco, mas irado e impaciente com os de fora. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Conduza as nossas vidas de tal maneira que possamos renunciar a nós mesmos. Nos perdoe por sermos esse filho que está dentro de casa
esperando a retribuição que vem do Senhor, esperando a honra do Senhor. Tem misericórdia, Pai. Nós estamos perdidos. Nós cantamos, mas somos incrédulos. Nós pregamos, mas não queremos salvação. Nós visitamos, mas não queremos vínculo. Nós intercedemos, mas não queremos que o Senhor responda. Nós convidamos, mas não queremos que as pessoas aceitem. Nós aumentamos o nosso templo, não para receber novas famílias, mas para nos sentirmos mais confortáveis. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que possamos nos alegrar pelo filho perdido que foi encontrado. Que possamos nos alegrar pela ovelha perdida e que foi traga pelos teus braços e confiada a nós, a tua igreja. Que possamos nos alegrar, ó Deus, pela dracma que muitas vezes está dentro da igreja, mas que nós não estamos percebendo que é uma pessoa perdida. E que por tocar, por pregar, por visitar, por orar, por ler a Bíblia, nós não cuidamos, não somos sensíveis. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra o nosso coração. E coloque os nossos pés no chão, para que possamos nos lembrar de que somos servos do Senhor. As sandálias vêm do Senhor, mas sem o Senhor somos descalços, somos miseráveis, somos escravos de nós mesmos. Mas conduza as nossas vidas e nos abençoe para que possamos brilhar a Tua luz, para que possamos estender a destra de comunhão, para que possamos abrir não só a nossa igreja, mas abrir também o nosso coração para novas famílias na casa do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. E o Senhor continua nos abençoando. Homens desse lado, por favor. Mulheres desse lado. E hoje eu vou pedir aos irmãos muita atenção. Essa talvez seja